O Higuaín não se pronunciou e nem o Messi. Todo argentino está na expectativa do que o Messi vai decidir, afinal de contas, com 35 anos, ele se cuida bem, na teoria teria bola e teria físico para jogar a Copa do Mundo do Catar. Agora, é toda uma questão de que peso dar a Copa do Mundo na história de um jogador. A gente pode lembrar que N craques que se despediram do futebol sem uma Copa do Mundo e foram geniais e foram brilhantes. Toda a geração holandesa de 74, por exemplo, capitaneada pelo Cruyff, não ganharam a Copa do Mundo, são menos brilhantes por causa disso. A seleção brasileira de 82, com Zico, Falcão, Sócrates, Cerezo, enfim, foi menos brilhante por causa disso. É toda uma questão de que peso dar para a Copa do Mundo. Acho que o Messi tem números, aí falando mais especificamente sobre o Messi, que são incontestáveis na sua história. Ele é o maior artilheiro da história da seleção, o maior artilheiro da história do Barcelona, títulos de Liga dos Campeões, que é o grande torneio mundial de clubes. Agora, realmente, para a paixão que o argentino tem pelo futebol, pela sua seleção, esse rótulo fica, né? E talvez o rótulo mais chato, assim, claro que de não ter ganho uma Copa do Mundo é muito chato, mas o Messi, ele não foi participativo em nenhum mata-mata. Em 4 Copas do Mundo ele jogou 8 jogos de mata-mata, ele só não enfrentou a Alemanha em 2006, na época ele era reserva, ele não fez nenhum gol em nenhum jogo de mata-mata. Então isso sim acho que tem um peso para o torcedor e para o próprio Messi. Ele está muito abalado, ele está muito chateado, ele não está falando, enfim, realmente o psicológico do Messi nesse momento está complicado. Eu acho que ele vai ter que refletir muito para decidir se volta ou não à seleção. Pois é, e o Gil já responde uma pergunta que eu faria para ele, quer dizer, se daria para imaginar o Messi em mais uma Copa do Mundo, então vai depender muito da questão do Messi, né? Do Messi com ele mesmo. Eu já vou compartilhar essa questão aqui com os amigos que estão na bancada, mas faço essa pergunta pro Pedro Bassan. Bassan, dá para imaginar o Cristiano Ronaldo em mais uma Copa do Mundo? O que se fala nos bastidores, que a imprensa portuguesa fala no dia a dia? Será que o Cristiano Ronaldo pode jogar mais uma Copa do Mundo? É claro que ele estaria o quê? Com 37. Com 37 anos, ele poderia jogar mais uma Copa do Mundo, Bassan? Lembrando que ele é 2 anos mais velho que o Messi, e isso nessa altura da vida para um jogador de futebol faz diferença. Ele tem 33 anos, veio para essa Copa com 33 anos. Então, primeiro a palavra do próprio Cristiano Ronaldo. Ele disse ontem que não é hora de falar sobre isso. Ao mesmo tempo, a entrevista que ele deu foi num leve tom de despedida. Ele disse, olha, Portugal tem uma grande geração que está chegando, tem um futuro brilhante pela frente. Foi meio que passando o bastão, sem dizer claramente que está saindo ou não. Mas muitos acham que daqui a 2 anos, numa próxima Eurocopa, ele possa tentar o bicampeonato, vai ter 35 anos e vai estar inteiro ainda. E outros acham até que essa questão nem é tão relevante assim, porque se ele vier com 37 anos... não vai ser mais o jogador principal, não pode ser, não pode representar o que ele representa hoje para Portugal. Viria quase como um convidado, um jogador mais experiente para estruturar emocionalmente a equipe, sem se esperar dele um papel assim tão preponderante, embora seja o craque que é. Mas 37 anos, enfim, o tempo é implacável com qualquer um, não é, Cereto? Deixa eu mostrar, menos com você, né, Pedro Bassan, que fez 37 anos há pouco tempo. E só melhora. E só melhora com o tempo. Estou jogando muito ainda. Deixa eu mostrar as manchetes do giro de manchetes de Portugal sobre o Cristiano Ronaldo, sobre a seleção portuguesa. Por exemplo, o jornal A Bola, que fala do sonho desfeito. O Diário de Notícias, energia, mas só de boca. O Jogo, fim do sonho. O Record de Portugal, saída de campeão. Público, seleção nacional caiu de pé perante o Uruguai. O AS da Espanha, Cavani despacha o Cristiano. E o El País, também da Espanha, fala da Rússia, também fica sem o Cristiano Ronaldo. Pedro Bassan, suas considerações finais hoje aqui no Redação, Pedrinho. A consideração final é uma brincadeira mal feita na internet, né? O Christian Rodrigues, jogador do Uruguai e do Peñarol, tem as mesmas iniciais do Cristiano Ronaldo e usa também o número 7 na camisa. E ele, claro, as iniciais são dele, tem todo o direito de usar, mas ele depois do jogo fez uma brincadeira nas redes sociais dizendo, confirmado, o CR7 continua na Copa, que era ele mesmo. Não pegou bem a brincadeira, ele acabou retirando, mas ficou marcado, viu? O pessoal não gostou muito não.
Brincadeira de mau gosto. Piada ruim. Valeu, Pedro Bassan. E deixa eu mostrar aqui as manchetes argentinas. O Olé da Argentina. Não somos os melhores do mundo. O Olé da Argentina tá falando sobre isso. Cadê as manchetes o giro de manchetes argentinas? Tá aqui, ó. Não somos os melhores do mundo. É o fim? Pergunta em francês. C'est fini? O Clarim, o triste e solitário final de Messi. La Nation, seleção eliminada e final de um ciclo. Nunca. Seleção eliminada e final de um ciclo. Nunca. O Esportivo de Barcelona. O Mundo Deportivo de Barcelona fala do adeus dos craques. E o Sport de Barcelona fala do Messi e do Cristiano. O nocaute do Messi e do Cristiano Ronaldo. Ô, Gil, pra fechar com você. E o Sampaoli, hein, Gil? Como é que fica? Ele tem um contrato com a seleção da Argentina, mas não dá pra... Dizem que é um contrato milionário, mas não dá pra imaginar uma continuidade do Sampaoli no comando da Argentina. Que só fez bobagem, conseguiu botar 4 times diferentes em 4 jogos, 4 sistemas táticos diferentes. Em 15 jogos, sob o comando dele, foram 15 formações diferentes. Ele, em momento algum, repetiu uma formação. 15 jogos, 15 times diferentes. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o Ariel Palácio sobre isso. Mas e aí, Gil? Bom, antes do Sampaoli, né, o Bassan fez a brincadeira do CR7 com o Christian Rodrigues. Ontem o M10 se classificou, né? O Mbappé, camisa 10 da França. O M10 da Argentina é que ficou de fora. O 10 do outro lado é que decidiu. Agora, em relação ao Sampaoli, acho que o Sampaoli, talvez eu não use a palavra vítima, mas ele é um reflexo de toda a desorganização pela qual a Associação do Futebol Argentino vem passando nos últimos anos. Se a gente lembrar, depois teve a morte do Grondona, que estava envolvido, né, em questões de propinas, enfim, assim como dirigentes da CBF também, né, toda aquela questão investigada pela justiça americana, a AFA também envolvida. Foram 3 técnicos num ciclo pós-2014, vindo de um vice-campeonato mundial, né? Você teve Tata Martino, teve o Balsa, teve o Sampaoli, e acreditava-se muito nesse projeto Sampaoli. Ele foi tirado do Sevilha por muito dinheiro, a cláusula de rescisão dele é muito alta, fala-se, aí está dependendo porque o peso, né, tem desvalorizado muito nesses últimos momentos, mas gira aí quase em 20 milhões de dólares, é muito dinheiro para o Sampaoli sair agora. O Sampaoli, essa cláusula, ela baixaria um pouquinho depois da Copa América 2019, que vai acontecer no Brasil, aí já pensando num ciclo do Catar. Mas o que será que a Argentina quer? Ela vai com esses jogadores que chamam de históricos, sem o Biglia, sem o Mascherano, talvez o Messi, talvez o Higuaín, talvez o Agüero, e mais alguns garotos que estão surgindo para o Brasil 2019, ou vai usar a Copa América 2019 avisando a torcida, olha, não esperem um título, não vai ser agora que a gente vai quebrar esse jejum, a gente precisa formar uma nova equipe para 2022, e a Copa América do Brasil no ano que vem vai servir para isso. Há alguns nomes, acho que é um consenso entre os argentinos de que realmente a safra não é das melhores. Tanto é que nessa seleção que participou da Copa na Rússia, os campeões, né, das categorias de base são campeões de 2005 e 2007, não são campeões recentes. Muitos jovens, na verdade poucos jovens e muitos veteranos nessa equipe. Você tem um Lo Celso de 22 anos que não entrou em campo, o Dybala de 22 anos que jogou muito pouco. Então é isso que a Argentina vai ter que saber o que ela quer. É mandar o Sampaoli embora e trazer alguém que veja essa base, dar tempo ao Sampaoli, ou vai pagar a multa rescisória do Sampaoli? Eu acho que, assim, no momento, o clima para o Sampaoli está ruim. Mas fazer o quê? A AFA não tem dinheiro, vai pagar 20 milhões de dólares e começar do zero? Realmente eles estão, como se diria no interior, aí no mato sem cachorro. Mato sem cachorro. Valeu, Carlos Gil, obrigado pela tua participação aqui no Redação. Fiquei devendo a Folha de São Paulo, uma manchete sensacional da Folha, porque agora